Bem-ajam a todos e Santo Domingo também a todos. Continuamos a nossa leitura do segundo livro das Crónicas e esta etapa da leitura, nesta etapa lemos os capítulos 28, 29 e 30 do mesmo livro das Crónicas. O capítulo 28 apresenta o reinado de Acaz, do rei Acaz em Judá. Um rei que não seguiu o exemplo de David, mas que seguiu o exemplo dos reis do norte, em que fez imagens em honra de Baal e também chegou a oferecer alguns dos seus filhos aos deuses como sacrifício. É apresentado também a guerra com os arameus e com o reino do norte, o reino de Israel. A guerra é essa que resultará numa grande derrota para Judá. Vemos também a ação do profeta Oded, que denuncia a grande crueldade de Israel na guerra com Judá. E que ele mesmo, com a sua ação, manda libertar os prisioneiros, o que realmente acontece. Acaz acaba por fazer também uma aliança com a Assíria para combater Edom e os filisteus que ameaçavam as suas fronteiras. Mas a Assíria, em vez de mandar um apoio, invadiu Judá e cercou Jerusalém. Acaz acaba também por oferecer sacrifícios aos deuses arameus para que o ajudem também a ele. Acaz acaba por morrer, mas não é sepultado juntamente com os outros reis. É sepultado apenas na cidade. Ao rei Acaz sucederá o filho Ezequias. O reinado de Acaz tem uma grande importância, porque a história parece voltar para trás, até o momento do cisma dos dois reinos, da separação do reino de Salomão. E este fato é apresentado, porém, como uma oportunidade de reunificação entre os dois reinos que poderá acontecer no reinado de Ezequias. Porém, aqui o pecado não é do norte, como costuma ser. O pecado é do reino do sul, do reino de Judá. A infidelidade que segue a infidelidade e o exemplo dos reinos do norte. Os justos agora encontram-se no norte. Com Acaz, Judá toca o fundo da sua história, momento que lança as bases para a reunificação com o reinado de Ezequias. Tanto Judá como Israel devem pedir desculpas. Capítulo 29, capítulo 30 apresenta-nos o reinado de Ezequias. Ezequias é coroado rei e faz o que é agradável ao Senhor, ou seja, segue o exemplo da vida. Ele reconstrói o templo e as suas portas e pode os sacerdotes para purificarem o templo. E faz uma aliança não com os povos vizinhos, mas com o Senhor. Depois de purificado o templo, o culto é restabelecido. Juntamente com os sacrifícios, é importante notar que são também oferecidos cânticos ao Senhor. O rei convida tanto Israel como Judá para ir ao templo do Senhor e ali celebrar a Páscoa. Mas mais tarde do que a data estabelecida, porque não havia número suficiente de sacerdotes purificados e o povo ainda não se tinha reunido todo em Jerusalém. Celebram a Páscoa, comem o cordeiro pascal, mas alguns deles não estavam purificados. Porém, o rei intercede por eles. A festa foi prolongada ainda por mais 7 dias. Em Jerusalém reina a alegria e o júbilo. Os capítulos 29 a 36 mostram o reino, a história do reino desde Ezequias até à queda de Judá. Este último momento da história da monarquia corresponde, de certa forma, ao primeiro momento da monarquia. A história de Ezequias é narrada em 4 momentos principais. O
O primeiro corresponde ao capítulo 29, a purificação do templo. O segundo, a celebração da Páscoa, corresponde ao capítulo 30. O capítulo 31 é dedicado à reforma do culto e o capítulo 32 mostra-nos como a libertação do rei da Síria e da própria doença. Neste momento do nosso caminho, abordamos apenas os primeiros 2 momentos do reinado de Ezequias, a purificação do templo e a celebração da Páscoa. A purificação do templo é a primeira ação do rei. A purificação do templo que ordena, o rei que ordena primeiro a purificação dos sacerdotes e levitas para depois purificados poderem executar a purificação do templo. E eles executam a ordem do rei. O centro do capítulo, a parte central do capítulo 29, são os versículos dedicados à dedicação do templo, na qual são oferecidos sacrifícios. É referida à purificação. O capítulo conclui-se com a informação que tudo isto foi realizado plenamente. Já o capítulo 30, no capítulo 30 o autor continua a sua descrição do rei Ezequias como sucessor ideal de David. Ao celebrar a Páscoa, Ezequias é descrito como sendo um novo Salomão. Toda a narração encaminha-se para o centro, ou seja, a celebração da Páscoa. Se não vejamos, os primeiros versículos do capítulo 30 começam por destacar a presença de todo o reino de Israel e de Judá. Depois é referida a decisão de alterar a data da Páscoa. As tribos do norte são convidadas a voltarem para o Senhor. A parte central do capítulo apresenta a celebração da festa da Páscoa no templo. Depois o rei intercede junto do Senhor para que seja perdoada a impureza das tribos do norte. Dada a grande alegria do povo, é também alterada a duração da festa. Os versículos finais do capítulo 30 destacam mais uma vez a presença de todo o reino de Israel e de todo o reino de Judá. A todos vós desejo-vos uma santa leitura e um santo domingo, com a bênção do Senhor, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem-aja.